Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e esse vídeo é parte de uma série na qual estamos discutindo Gênero, Patriarcado e Violência de Eliette Saffioti. É um livro curtinho, temos aí 158 páginas, mas é um dos melhores livros sobre feminismo que eu li aí nos últimos tempos, então estou indicando para todo mundo. E temos um primeiro vídeo discutindo o capítulo 1. Então vamos ter 4 vídeos sobre o livro, um vídeo para cada capítulo, porque alguns vídeos, especialmente os vídeos que eu falo sobre feminismo, eu gosto de fazer uma discussão mais extensa para não atropelar o conteúdo e para poder conseguir discutir o livro aprofundadamente, sem passar aí, sem fazer uma resenha muito simplista. Então estamos discutindo aí gênero, patriarcado e violência. Se você já está lendo o livro, conta para mim aqui o que você está achando. Se você já leu, conta aqui para mim também. Se você já leu outras coisas da Eliette Saffioti, outras coisas de teóricas brasileiras, conta aí para mim. Que eu gostei demais do livro dela. Já tinha lido outras coisas, mas não tinha lido nenhum livro completo. Esse aqui foi o primeiro. O próximo que eu vou ler é A Mulher na Sociedade de Classes. Hoje falamos então do capítulo 2, que é intitulado Descobertas da Área das Perfumarias. E a gente pode entender aqui, a Eliette Saffioti explica pra gente que essas áreas das perfumarias é, na verdade, as ciências humanas. Então é como se a gente tivesse duas ciências, uma que se chama de ciências duras, né, ciência dura, que é a área que dentro do que se chama de ciências exatas, ou dentro do que se chama de ciências humanas, que é a área das perfumarias, que se preocupa com coisas menos importantes, menos transformadoras, vamos dizer assim, e aí ela já começa rebatendo essa ideia, e que bom, se alguém ainda acha que a gente tenha dois tipos de ciência, ou que as ciências não se misturem, tá fazendo pesquisa o tempo inteiro errado, justamente porque não dá mais para promover essa divisão. Todas as áreas, elas deveriam se preocupar com questões sociais, elas deveriam se preocupar com esse aspecto humano, e não somente as ciências humanas ou a área das perfumarias. Uma das primeiras discussões que ela vai travar nesse capítulo é justamente quais são as formas de violência que a gente vivencia. Então, lá no primeiro capítulo, ela falou sobre o conceito de violência, e aqui no capítulo 2, ela vai falar sobre o que é violência contra a mulher, ela vai falar sobre o que é violência de gênero, ela vai falar sobre o que é violência doméstica, então ela vai falar sobre esses vários tipos de violência, que é entendido meio que como a mesma coisa, mas na verdade são coisas bastante diferentes. Para isso, ela começa discutindo o que seja gênero, ela vai trazendo, que vai evocando várias pensadoras já conhecidas em relação aos conceitos de gênero. Ela fala da Lauretis, ela fala da Scott, enfim, ela vai trazendo pensadoras para falar sobre o que seja gênero, mas a gente pode entender aqui, de modo muito simplista, o gênero como sendo os símbolos que a gente constrói ou as representações que a gente constrói em relação ao que é ser homem ou o que é ser mulher. Então, quando a gente nasce com vagina dentro da sociedade, a gente vai aprender uma gramática de gênero. Quando o sujeito nasce com pênis dentro da sociedade, ele vai aprender outra gramática de gênero. Então, é como a gente aprende a ser mulher ou como a gente aprende a ser homem. Ela vai falar que muitas vezes essas relações ou esses aprendizados, ou na maior parte das vezes, esses aprendizados, eles também têm a ver com aprendizados relacionados à questão do poder. Então, quem cresce com mais poder dentro dessa sociedade gendrada, necessariamente é o homem, que quem cresce com menos poder nessa sociedade gendrada, necessariamente é a mulher. Ela também vai falar de diferenças nas conceituações feministas, a gente não vai entrar nisso aqui, mas ela vai falar basicamente que para algumas feministas ou para algumas vertentes feministas, o patriarcado ele vai ser o construtor dessas opressões, enquanto que para outras feministas vai ser o gênero que vai construir essas opressões. Então não há um consenso em relação a isso. Vai depender de qual vertente que você segue, vai depender de qual que é a sua perspectiva política também, mas necessariamente a gente tem aí o patriarcado e o gênero como sendo moduladores ou como sendo sustentadores dessas relações de poder. Por que o homem pode mais, por que a mulher pode menos, está com base aí, ou está justificado pelas relações ou do patriarcado ou das relações de gênero. De qualquer maneira, um dos grandes problemas do patriarcado está justamente no fato de que ele não está somente no seio da família, né? Então, se a gente pensa numa família patriarcal, que é justamente esse espaço no qual o patriarca seja o dono da verdade ou o dono da última palavra, ou quem tem realmente poder sobre aquela família, mas o grande problema é que as relações patriarcais elas escapam a isso.
todas as nossas relações, elas vão ser pautadas no patriarcado ou elas vão ser pautadas nas relações de gênero que a gente vivencia. Se a gente pensa hoje, acho que um dos melhores exemplos para a gente falar hoje é no que diz respeito à legalização do aborto ou à descriminalização do aborto. Então, se a gente pensa, quem decide isso ou quem está decidindo isso? Necessariamente são homens, são os políticos homens, majoritariamente. Então, seja para decidir contra ou seja para decidir a favor da descriminalização do aborto, necessariamente a gente deveria ter mulheres discutindo isso, decidindo, e não majoritariamente homens falando sobre o corpo da mulher, porque esse é um problema necessariamente que afeta as mulheres. Então a gente tem que ter mulheres falando sobre isso, e quando a gente tem mais homens, a gente tem justamente isso. O patriarcado, ele não está só na família, ele está em todas as nossas relações. Ela vai citar vários exemplos para mostrar como o corpo da mulher ele está disponível, ou ele precisa estar disponível sempre para o poder masculino, e isso novamente sustenta as relações patriarcais fora do espaço da família. Como em algumas culturas, por exemplo, que se retira o clitóris da mulher para poder impedir que essa mulher tenha prazer. Ela vai citar vários exemplos de culturas que costuram o espaço ali da entrada vaginal justamente para que o homem tenha mais prazer quando ele estiver penetrando essa mulher. Aqui no Brasil a gente tem especificamente uma que é muito difundida, que eu acho que agora já está bem menor, mas eu tenho certeza que não desapareceu, que é o que se chama de ponto do marido. O ponto do marido, eu não sei se você já ouviu falar, mas é quando a mulher passa por um processo de parto natural e aí o médico vai dar um pontinho a mais ali para costurar, para fechar mais a entrada para o canal vaginal, justamente para que posteriormente nas relações sexuais o homem tenha mais prazer, mas muitas mulheres vão relatar muita dor e muito desconforto, porque altera e obviamente o formato da entrada do canal vaginal dessa mulher, e muitas vezes isso vai ser extremamente dolorido. Então olha só, é o médico se preocupando com uma coisa que não era para ele estar se preocupando justamente naquele momento que ele está ali fazendo parto dessa mulher, justamente por conta dessa possibilidade aí do patriarcado de legislar em diferentes áreas, em diferentes ações ou em diferentes situações nas quais as mulheres estejam. Falando aqui, eu lembrei de uma outra coisa que está muito na moda agora, acho que de uns 2 anos para cá, que são essas cirurgias para modificar a forma da vulva feminina, seja para esticar o lábio, para reduzir o lábio, para igualar o lábio, para poder clarear. Então a gente vai tendo vários novos processos cirúrgicos, mesmo que não sejam tão invasivos assim, mas que necessariamente é para o corpo da mulher, e obviamente pensando aí no prazer que essa mulher vai oferecer para esse homem durante a relação sexual. Então, pera lá, a mulher começa a ter que se preocupar se a vulva dela tá tão bonita ou tá tão interessante para ter relação com esses homens aí, justamente porque isso vai ser uma demanda aí que o capitalismo começa a oferecer para essa mulher. Ela vai falando então dessas cirurgias e depois ela modifica para falar também de uma permissividade que às vezes o Estado tem, ou que muitas vezes o Estado tem, mas as pessoas também têm, em relação ao que se chama de crimes de honra. Então ela vai dizer que muitas vezes a mulher, quando trai o marido e depois esse homem vai a julgamento, vai se chamar esse crime desse homem de crime de honra ou então de crime passional. É como se esse homem, a partir do momento que essa mulher ela o trai, ele meio que tivesse direito de fazer o que ele quer com a vida dessa mulher, ou agredir essa mulher justamente porque ela cometeu aí um ato de traição, e isso merece punição, e as pessoas precisam saber que essa mulher traiu, e que a partir do momento que essa mulher traiu, ele também precisa mostrar que ele tem que se vingar. Isso se explica pelo fato de que, bom, se a gente está numa relação, numa sociedade que valoriza aí essas relações de poder, essas diferentes relações de poder, a gente entende que, para a gente ter relação de poder, tem um sujeito que ele ganha poder e tem um sujeito que perde poder. Costumeiramente, as mulheres já estão meio que habituadas a perder poder, porque é assim desde que nasce, desde que é criança, a mulher, né, a criança, ela vai percebendo que meninos podem mais. Mas a partir do momento que ela vai se tornando adulta, ela vai tendo constância nisso, e de repente essa mulher perder poder dentro dos seus espaços acaba nem sendo um grande problema, assim, justamente porque isso é meio que a ordem natural das coisas. O homem não. O homem ele tá menos habituado a perder dentro desse jogo de relações de poder.
Então, sempre que o homem perde, ele vai se sentir muito mais enfurecido do que a mulher, justamente porque ele não está habituado em relação àquilo. Então, quando a mulher trai esse marido, ele perdeu nesse jogo de relações de poder. Essa mulher escolheu ter uma relação fora desse casamento, e quando esse marido fica sabendo disso, ou quando esse companheiro fica sabendo disso, ele precisa como promover um ato de violência para poder mostrar que o poder ainda é dele. Essa mulher ainda é a mulher dele, e se ela ainda é a mulher dele, ele pode fazer o que ele quiser com ela. Ele pode agredir, ele pode matar, e muitas vezes isso com a conivência do Estado, porque esse sujeito vai lá na frente para ser julgado e vai ter alguém, vai ter um sistema, que vai falar para ele que não, tudo bem, né, porque foi crime de honra, então sua pena tá aqui super reduzida, e isso acaba acontecendo com certa frequência. A gente vai tendo aí novamente o patriarcado mostrando que ele não tá só dentro de casa, ele tá nos espaços públicos, ele está nas esferas públicas, e principalmente ele está legislando aí sobre os corpos das mulheres. E ela traz essa fala maravilhosa que o feminismo radical constrói pra gente, que é justamente essa ideia de que o pessoal é político, ou seja, o patriarcado ele não está só dentro de casa, ele está nos espaços públicos, ele está legislando sobre os corpos das mulheres, ele está decidindo o que a mulher pode fazer com o seu corpo, ele está decidindo que o homem pode ter a pena reduzida ou às vezes nem preso, porque o que ele cometeu foi um crime de honra, porque o que ele cometeu foi um crime passional. Então, quando ela traz essa ideia, quando ela evoca essa frase do pensamento, do feminismo radical, de que o pessoal é político, ela vai mostrar pra gente que a mulher, muitas vezes, não está segura dentro do espaço de casa, e essa falta de segurança dentro do espaço de casa vai ser apoiado e vai ser solidificado pelas outras instituições. A gente pode pensar aí na lei do estupro marital, que é uma coisa muito recente aí, mas a gente tem até algumas décadas atrás, se eu não me engano, a ideia de que o homem, quando ele estuprava a sua mulher, essa mulher nem tinha como reclamar ou nem tinha como denunciar esse homem, porque se era um estupro dentro de uma relação conjugal, então não é tão estupro assim, ele só queria transar, e como assim ela fala não? Então a gente vai ter justamente essa ideia de que, bom, se o homem ele tá dentro de um casamento, ele tá dentro de um casamento justamente para ter acesso a esse corpo dessa mulher quando ele quiser. E se essa mulher achar ruim, se essa mulher se sentir ferida, ela não tem nem como denunciar, porque isso é apoiado pela legislação. Ela vai sempre pensando, acho que uma coisa que eu gosto bastante nesse livro de Leia de Safiotti, é o fato de que ela vai sempre pensando como uma violência vai gerando outras formas de violência. E como ela fala muito da violência contra a criança, eu acho que isso é fundamental da gente discutir dentro de uma sociedade patriarcal. Bom, né, se a gente tem patriarcado, a gente tem necessariamente sujeitos que sofrem com a violência promovida pelo patriarcado, e necessariamente as crianças, elas são sempre as maiores vítimas. Então ela vai começar falando ali que a gente tem o que se chama de doenças da alma, ou chagas da alma, que é quando essa mulher, ela não necessariamente sofre uma violência física, mas ela sofre algum tipo de violência psicológica que acaba machucando demais essa mulher e acaba fazendo com que essa mulher tenha uma série de prejuízos justamente por conta dessa violência psicológica, que é quando o cara não bate nessa mulher, mas rasga a roupa, por exemplo, ou tranca essa mulher dentro de casa, ou xinga demais essa mulher, ou ofende demais essa mulher, controla com quem essa mulher anda, controla os amigos dessa mulher. Então isso é o que ela vai chamar de violência, é a violência que provoca chagas na alma, que é justamente essa violência que ela vai machucando a mulher ao longo do espaço de tempo e vai fazendo com que essa mulher fique ali extremamente ferida. O grande problema dessa violência, da violência psicológica, é que ela não acontece num espaço único aí de vez, ela vai se repetindo. Se a gente fala do namoro, se a gente fala de um casamento, que é uma relação mais duradoura, o abusador ele tem constância no abuso, justamente porque ao passo que ele vai abusando dessa mulher, ele vai se aprimorando naquilo, né? Ele vai se tornando ainda mais abusivo, e a mulher acaba que ela vai sofrendo ainda mais com aquilo, e isso vai ser meio que constante, até que quando, na melhor das hipóteses, ela consiga se libertar dessa relação abusiva. E aí a gente pode se perguntar por que as mulheres costumam ficar tanto em relações abusivas, mesmo às vezes tendo condições de sair, mesmo às vezes tendo condição financeira para sair dessas relações, mesmo tendo apoio familiar muitas vezes. Ela vai dizer que
A mulher, muito por conta da maternagem também, como na nossa sociedade, a mulher ainda é a principal responsável por cuidar das crianças, por poder maternar e para poder educar, para promover valores junto a essas crianças, ela vai dizer que a mulher, ela meio que tem esse desejo de transformar o homem. Então, muitas mulheres permanecem em relações abusivas porque ela acha que o homem está mudando, porque o homem está melhorando. E como a violência doméstica, ela acontece sempre dentro de um ciclo, né? Então o cara agride, depois ele vai melhorando até que ele volte aqui para esse ciclo do abuso. Essa mulher, ela sempre tá achando que o seu parceiro tá melhorando, ela sempre tá achando que o seu parceiro tá melhorando. A Safiotti diz que a gente se aprimora dentro das nossas habilidades, a gente se aprimora nas nossas qualidades e nos nossos defeitos, vamos dizer assim. Então, as nossas manias que a gente tem aos 20, a gente vai ter essas manias aos 30 e de uma forma mais aprimorada, vamos dizer assim. Então, ela vai dizendo que a gente vai aprimorando nas coisas que a gente sabe fazer. Se a gente pega o trabalho, né? Quando a gente começa a fazer um determinado trabalho, a gente faz com determinada qualidade. A repetição daquele trabalho, a constância naquele trabalho vai fazer com que a gente melhore. Então, tivemos um crescimento aí da nossa habilidade. Ela vai dizer que nas relações abusivas, esse abusador, ele também aprimora, ele também melhora o seu abuso. Então, é por conta disso que a gente vai percebendo que as relações de dominação, elas vão se tornando mais violentas conforme o passar do tempo, justamente porque esse abusador, ele está se aprimorando aqui nessa relação abusiva, e a vítima, por consequência, ela não vai percebendo essas transformações muitas vezes, porque elas vão sendo muito lentas. Então elas acontecem devagar, acontecem com constância, mas essa vítima, ela acaba tendo dificuldade para perceber que o abuso que ela sofria há 5 anos era menor do que o abuso que ela sofre hoje, conforme passou esse tempo, e esse sujeito abusador foi se aprimorando aí. É por isso que ela vai falar de forma muito genial que não dá para trabalhar só com a vítima dentro de relações abusivas. A relação abusiva, ela precisa ser trabalhada sob diferentes perspectivas, mas precisa necessariamente envolver o abusador também. A gente já falou lá atrás que não dá só pra gente culpabilizar esse sujeito que abusa, não dá para patologizar, vamos dizer assim, justamente porque a violência, uma sociedade violenta vai gerando sujeitos violentos, homens e mulheres violentos e violentas. Então, se a gente trata ali de uma família violenta, necessariamente esse trabalho precisa envolver os dois sujeitos, porque se a gente tem esse sujeito aqui que abusa e que violenta essa mulher, se esse trabalho envolver de libertação ou se esse trabalho de modificação envolver somente essa mulher, é muito provável que esse sujeito abusador, ele se torne ainda mais abusivo, justamente para impedir que essa mulher saia dessa relação, para impedir que essa mulher modifique o seu estado, justamente porque ele quer que essa mulher permaneça dentro desse estado, aí, dentro desse ciclo de abuso. Então isso pode muitas vezes ter consequências trágicas, como esse sujeito matar essa mulher a partir do momento que ele percebe ali uma tomada de consciência desse sujeito também. Então, necessariamente, quando vai se trabalhar com vítimas do abuso, necessariamente tem que envolver tanto o sujeito que é abusado quanto o sujeito que é abusador. Quando se faz isso, deixa de se trabalhar, quando se faz isso, deixa de se entender a violência como um tabu e passa a se entender, então, essa violência a partir das perspectivas sociais. Então, bom, se temos uma sociedade que cultua a violência, se temos uma sociedade que cultua as relações de poder, a gente precisa olhar para isso, mesmo que pareça ser muito frio, né? Mas a gente precisa entender que para a gente conseguir transformar a sociedade, precisa envolver o trabalho dentro de todas essas relações. Gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Finalizamos metade do livro já, terminamos o 2º capítulo e bora para a semana que vem. Vamos falar do capítulo 3, que é, deixa eu ver aqui, que é o Para Além da Violência Urbana. Espero muito que vocês estejam gostando e que vocês estejam acompanhando os vídeos, dizendo para mim aí o que vocês estão achando. E que outros livros já vamos conversando sobre quais os próximos livros pra gente discutir em sequência, pra gente discutir bem discutidinho, passando por todos os capítulos de modo aprofundado. Até mais!